mandei uma mensagem para a Dani e perguntei que camisa que o pastor Léo viria no culto hoje, para que eu pudesse me aproximar. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Mas que bom estar aqui, trago um abraço da PIB Jacareí e aproveito também a oportunidade para agradecer aos irmãos por todo o empenho dos irmãos em todo esse processo, né? Juntamente com o pastor Ezequias, até que eu assumisse também lá. E eu continuo contando, como o pastor Léo bem falou aqui, com as orações dos irmãos, né? Para que a gente continue firme lá, trabalhando firme, arduamente na igreja. Tá bom, queridos? Muito bom, como o pastor Léo também já bem disse, a minha agenda aqui já estava marcada, né? Foi os acontecimentos, a agenda do pastor Ezequias mudou, mas a minha presença aqui já estava confirmada, mas o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando da vida dele. Então, nós sabemos disso, temos essa confiança, e logo, logo ele estará certamente assumindo este púlpito novamente. Queridos, convido aos amados a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, dos versos 1 ao verso 13. Eu vou estar lendo aqui na versão Almeida 21. Gênesis capítulo 13, dos versos 1 ao verso 13. Estou acompanhado de minha esposa, Cláudia. Obrigado, Cláudia, por estar sempre ao meu lado. Nossos filhos ficaram lá na igreja, trabalhando lá. Então, essa é a nossa família. Queridos, a palavra de Deus nos diz assim, então, Gênesis capítulo 13, dos versos 1 ao 13. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro, e em suas jornadas subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar aonde havia armado a sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gados e tendas. A terra não podia suportá-los, habitando juntos. Como os seus bens eram muitos e não podiam habitar juntos, por isso houve um desentendimento entre os pastores do rebanho de Abrão e os pastores do rebanho de Ló. E nessa época os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda está diante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Meus amados irmãos, pensando para a mensagem desta noite, em qual direção caminha a sua família? É um tema proposital, um tema num formato de uma pergunta.
para que você possa já ir refletindo em qual direção caminha a sua família. Amados, a mensagem de hoje nos traz a história de Ló e sua família. Uma história que está inserida dentro da narrativa, do contexto da história de Abrão. E além do texto lido necessariamente esta noite, nós precisaremos caminhar por outros capítulos também para uma melhor compreensão da história da caminhada desta família. Então, a partir do texto lido, quando nós olhamos aí para o versículo 5, o texto vai dizer que Ló ia com Abrão. E o texto também discorre para nós dizendo que Ló e Abraão têm muitas posses, dentre essas posses muitos animais, que a terra já não comportava o tamanho do rebanho para que eles pudessem dividir o mesmo espaço, ao ponto de já haver um desentendimento entre os pastores de Abrão e de Ló. Então Abrão toma a decisão de que eles deveriam se separar então. Amados, em alguns casos, a parentela toda junta, toda reunida no mesmo lugar, no mesmo quintal. Muitas vezes o próprio espaço, o próprio quintal não consegue sustentar todo mundo. Às vezes a parentela, os familiares reunidos no mesmo lugar, às vezes se torna difícil essa convivência. Às vezes dividir o mesmo varal, a sogra e a nora, é difícil. Às vezes os cunhados, para dividirem o mesmo acesso na área comum, se torna difícil. E Abraão, prevendo isso, um possível desentendimento entre ele e Ló, o seu sobrinho, ele entende que o melhor, então, amados, é cada um procurar a sua direção, para que o relacionamento permaneça mesmo à distância. Então, essa é a decisão sábia de Abrão. Então, quando nós olhamos aí para o versículo 9, aparentemente com toda calma, com toda a tranquilidade do mundo, Abraão vai abrir mão desse precedente que ele tem por ser o mais velho, por ser o tio. Ele renuncia a esse direito, então, de escolher primeiro e vai oferecer esse direito de escolha, então, a Ló. Ele abre mão, ele tinha essa prerrogativa, mas ele abre mão. Então, meus irmãos, a gente começa a entender que, quando Abraão diz, olha, está diante de ti a terra, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E nós conseguimos compreender a partir de agora, irmãos, que para algumas famílias independe ir para a direita ou para a esquerda. Mas para outras famílias, como a de Ló, faz toda a diferença. Fica bem claro para nós a partir de agora. E quando nós olhamos aí, a partir de agora, mas eu quero pensar nesse primeiro ponto aí, sobre as famílias que fazem escolhas baseadas naquilo que os seus olhos estão vendo, e não pela fé. Famílias que fazem escolhas baseadas naquilo que os seus olhos veem, e não pelos olhos da fé. E olha o que diz aí o versículo 10. Vai dizer que então Ló levantou os olhos. E o que ele vê? Ele vê o Vale do Jordão, amados, todo bem regado. Ou seja, um lugar maravilhoso. Um lugar para viver, para se plantar, para criar todos os seus animais. Ele levanta os seus olhos e o que ele contempla como escolha, o melhor lugar. E até aqui, irmãos, tranquilo. Quem não quer o melhor para a sua família? Todo mundo quer. Até aqui é tranquilidade pura. Ele escolhe o melhor para a sua família, assim como eu e você também escolhemos. Mas quando nós vamos olhando o caminhar do texto,
Se você olhar para o versículo 11 e versículo 12, então eles vão se separar. Enquanto Abrão vai viver então em Canaã, Ló habita com sua família as cidades do vale. Um lugar excelente, uma excelente escolha, meus amados irmãos. Mas o problema começa quando a família não se contenta e começa a mudar de lugar. E o texto fala para nós que ele muda até chegar em Sodoma. Lembrando que Sodoma é lugar de homens maus e de homens pecadores contra o Senhor. Meus irmãos, percebam que tentando pegar sempre o melhor lugar para si e para a sua família, o melhor conforto, o melhor pasto para os animais, ele não se contenta, como falei, eles começam a avançar em direção ao perigo. E por isso, amados, a família começa a correr um grande risco. Ele não somente olha para Sodoma, mas a família anda em direção a Sodoma. E a família já está morando em Sodoma. E percebam que é gradual. E isso me faz lembrar os Salmos de número 1, no primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Então, aquele que anda, aquele que se detém e aquele que se assenta, é gradual o acontecimento. Provérbios 12, ou melhor 14, 12, há um caminho que o homem parece perfeito, correto, mas o fim dele conduz à morte. Amados irmãos, há direções e caminhos que para a nossa família parecem perfeitos, mas que na realidade, amados, só conduz verdadeiramente a uma eminente destruição da família. Há caminhos que parecem perfeitos para a nossa família. Você olha e é perfeito. É tudo aquilo que a sua família, que você esperava. Mas quando nós vamos olhando com calma, olhando com os olhos do Senhor, nós vemos que esse caminho muitas vezes conduz à destruição da própria família. Na realidade, meus irmãos, guardem isso, caminhar em qualquer direção, fora do centro da vontade de Deus, é sempre colocar a sua família em perigo. Vou repetir, caminhar em qualquer direção, fora do centro da vontade de Deus, é colocar a sua família em perigo. E é interessante que, por isso que para Abrão não fazia diferença. Ele faz, se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita, porque para ele, amados, não fazia diferença, mas para Ló fez toda a diferença. Fez toda a diferença, e a prova disso, daquilo que eu estou falando, se você olhar o versículo 14, a qual nós não lemos, vai confirmar isso, amados. Percebam que Ló levanta os olhos, no versículo 10 e vê, mas no versículo 14, depois da separação, quando Deus encontra com Ló, Deus fala para Abrão levantar os olhos, é Deus que mostra a direção. Aqui está toda a diferença. Ló, quando tem o poder de escolha, ele levanta os olhos e olha para o melhor lugar para ele. Mas no versículo 14, Deus manda Abrão levantar os olhos e olhar para ver as promessas que tinham para ele. Então isso faz toda a diferença na nossa vida, meus irmãos. Quando você olha aí para o versículo 18, talvez por isso, que em cada mudança de lugar, olha o que diz o versículo 18 do capítulo 13, em cada mudança de lugar, Abraão fazia questão de levantar um altar de adoração ao Senhor, e em nenhum momento de toda a trajetória de Ló registrado na Escritura, nós vemos a mesma atitude, em nenhum momento.
Mas em toda mudança de lugar de Abrão e sua casa, ele levantava um lugar de adoração ao Deus único e verdadeiro. E Ló, nós não vemos esta mesma tomada de decisão, esta mesma atitude. Meus irmãos, vocês já perceberam facilmente que eu não estou falando simplesmente de uma mudança territorial, mas de uma mudança de algo espiritual. Certamente vocês já perceberam isso. E interessante que a partir agora do capítulo 14, onde é o próximo relato da família de Ló, nós vamos perceber que algumas circunstâncias, alguns acontecimentos da vida, da caminhada de uma família, amados, que não somente serve de um alerta para a família, mas também uma grande oportunidade de se repensar em atitudes tomadas, em decisões tomadas e corrigir a rota, corrigir a direção da família. Porque a partir do versículo 14 agora, nós vamos ver, amados, depois de algum tempo, a primeira notícia que Abrão recebe da família de Ló, registrado aqui na Escritura. E essa primeira notícia que Abrão recebe depois da separação, a família de Ló havia se envolvido num grande problema. O texto vai discorrer para nós que aqui vai acontecer agora uma guerra de 4 reis contra outros 5 reis. E dentre esses 5 reis está o rei de Sodoma. E diante desta batalha, os 5 reis vão perder essa guerra. Ou seja, o rei de Sodoma perde a guerra. E como de costume, os irmãos sabem que um rei, quando perdia a guerra, todo o povo era levado cativo, todos os bens eram levados também cativos. E quando você olha o versículo 12, agora do capítulo 14, nós vamos ver as consequências dessa escolha. Nós vamos ver agora, amados, essa decisão de Ló e de sua família, porque o versículo 12 vai dizer para nós que tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Ló é levado, meus irmãos, com a sua família, cativo agora por esses reis. Ló agora tem a sua família levada, todos os seus bens levados de Sodoma. E quando nós olhamos aí para o versículo 13 e 14, Abrão é avisado. Abrão então vai preparar uma força-tarefa. Ele vai juntar 318 homens ali, seus servos, para ir resgatar o sobrinho Ló. Eu não sei se você tem parente assim, meus irmãos. Não sei se você tem familiares assim, que quando você recebe notícia deles, ou quando ele vai te dar alguma notícia, é algum problema. Eu não sei se você tem, eu tenho parentes assim. Que quando você recebe a notícia, é porque você tem que resgatar, é porque você tem que intervir, é porque você tem que socorrer de alguma maneira. Então, Abrão recebe essa notícia: olha, aquele seu sobrinho que ia contigo, agora foi levado, a casa dele, os bens dele foram tudo levados. E Abraão então tem que montar toda essa estrutura, amados, para resgatar então Ló e a sua família. E Ló então Abrão vence essa batalha, traz de volta Ló e toda a sua casa juntamente com o povo. E quando ele se encontra, Abrão, com o rei de Sodoma, meus irmãos, é muito interessante, porque o rei de Sodoma tenta presentear Abrão. Fala: Abrão, você me devolve o povo e os bens, você pode ficar todos para você. E olha a resposta, meus irmãos, de Abraão, aí no versículo 21 e 22. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: entrega-me as pessoas, fica com os bens para ti. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o 23, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas, enriqueci Abraão. E sabe o que a gente entende aqui, amados? Enquanto Abraão não quer qualquer vínculo com o rei de Sodoma, Abraão, na realidade, amados, não quer nada com o rei de Sodoma. Ló e a sua família voltam a morar novamente em Sodoma.
Ló e a sua família voltam novamente a morar em Sodoma. E é interessante, meus amados irmãos, que a família que muitas vezes sai de cada situação, há famílias que verdadeiramente, amados, são amparadas, são resgatadas de cada situação e acabam voltando para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. É muito interessante isso. Não aproveitam as circunstâncias para repensar na decisão tomada. Não aproveita aquela oportunidade, amados, para refazer a rota e acertar a direção, o caminho. Ló volta a morar no mesmo lugar com a sua família. E isso é muito interessante, amados. Quando você olha para o versículo, ou melhor, para o capítulo 18 agora, nós vamos perceber que o pecado de Sodoma é tão grande, que Deus resolve então destruir aquelas cidades. Deus então resolve destruir tudo, mas Deus faz questão de comunicar isso a Abrão. E quando você olha o versículo 23 do capítulo 18, você vai perceber que Abraão então começa a interceder. Abraão vai começar a interceder, mas com certeza sabendo que a família do seu sobrinho está lá em Sodoma. Então começa aquela oração que você conhece: Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor destrói, 50 justos. O Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? Se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir, o Senhor poupa? Deus poupa. 45, se tiver eu poupo, e assim vai. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10. Deus é longânimo, é paciente, né? Então Abraão fala: Senhor, é a última vez. Se tiver 10. Se tiver 10, Abraão, eu não vou destruir. Então, a partir do capítulo 19, Deus envia os anjos que assumem a forma humana para avisar Ló sobre a destruição. E é muito interessante, amados, que toda a família, então, precisava deixar rapidamente. Ou melhor, a família de Ló precisava deixar rapidamente. Quando você olha aí a partir do versículo 15, eu quero me deter agora nesses versículos. Os anjos precisam insistir. Olha o versículo 15 do capítulo 19. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo desta cidade. Meus amados, a família de Ló estava naquela cidade, mas eles não pertenciam àquela cidade. Assim como a minha família e a sua família está nesse mundo, mas a nossa família não pertence a esse mundo. Amém, amados? Nós não pertencemos a este mundo. Então, quando a gente olha para esta narrativa, amados, nós vamos perceber que os anjos vão, avisam, pega tudo, sai desta cidade. Olhe comigo o versículo 16. Os anjos vão dizer para eles assim: porém, ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher, as suas filhas, tirando-os, deixaram fora da cidade. Amados, a misericórdia de Deus foi tão grande que os anjos precisaram pegá-los pelas mãos e deixar essa família fora da cidade. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu falei: Senhor, há famílias que hoje Deus tem alertado de todas as formas, Deus tem avisado dos perigos que tem rondado as nossas famílias, que tem minado as nossas famílias, mas muitas vezes há uma demora, há uma letargia em se tomar uma posição, uma decisão para se salvar a família. Os anjos precisaram pegar na mão deles para que eles pudessem sair daquela situação, meus amados. E eu fico pensando sobre essa maravilhosa longanimidade, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus. Porque o Senhor, através da sua palavra, Ele continua como a que pegar nas mãos das nossas famílias.
Ele continua como nos segurar pelas mãos, amados, e nos afastar dos perigos que podem levar à morte espiritual das nossas famílias. Esse é o Deus que nós servimos. A sua grande graça, a sua grande misericórdia continua alcançando a nossa casa e a nossa família. E a sua palavra é como se Ele nos pegasse pelas mãos para nos livrar dos perigos que rondam a nossa casa, a nossa família. Felizmente, amados, a família que estão morrendo nessa estrutura ou na sua estrutura familiar, há famílias que estão espiritualmente, assim como a família de Ló, mostrando-se resistentes ao socorro de Deus, mostrando-se resistentes ao conselho de Deus. Salva a sua família. E é muito interessante que a partir do versículo 17, é bem interessante porque, olha o conselho, assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem para lugar algum desta planície, foge lá para o monte, para que não morras. E é muito interessante que a partir de agora o versículo 18 e o versículo 19, diante desse conselho, das orientações de Deus, olha o que responde Ló, amados, a partir do versículo 18. Mas Ló respondeu: assim não, meu senhor. O teu servo tem achado favor aos teus olhos, e tem me mostrado grande misericórdia, salvando minha vida. Mas eu não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me e morrerei. Meus amados irmãos, quem estava mandando eles irem para os montes era o próprio Deus. E ele fala: Senhor, para lá não, vai que esse mal me alcance lá. Há questionamentos ainda, meus amados, diante da palavra de Deus. E pasmem, ele chega a dar uma sugestão para Deus. Olha o versículo 20. Aqui perto, Senhor, há uma cidade para a qual eu posso fugir. É uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela não é pequena, e eu salvarei a minha vida. E por isso que eu falo que Deus é muito longânimo, porque Deus vai falar para ele: vai então, meu filho, você quer ir para lá? Vai para essa cidade. Mas a única coisa que eu falo com você: apressa-te, foge para lá, porque eu nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. E aí nós pensamos, meus amados irmãos, que Deus vai falar para ele: olha, você precisa sair, senão eu não posso fazer nada em Sodoma. Mas espera aí, Deus pode tudo. Deus pode todas as coisas, amados. Mas aqui nós compreendemos que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele diz. E Ele então só destrói Sodoma depois da saída da família de Ló, por causa da intercessão de Abrão. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel à sua palavra. E nós aprendemos, amados, que há famílias que ainda só estão de pé porque há alguém intercedendo pela família. Há famílias que ainda só estão resistindo porque há alguém de joelho dobrado intercedendo por essas famílias. E isso é maravilhoso, amados. Se você olhar lá o versículo 29, afirma isso que eu estou dizendo. Olha o versículo 29. Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, Ele se lembrou de Abrão e tirou Ló do meio da destruição ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ele se lembrou daquilo que Ele falou a Abrão. Ele é fiel à sua palavra. Aí nós vemos o erro da sua esposa, que parece que eles saem de Sodoma, mas Sodoma não sai deles, porque ela olha para trás, e você conhece a história,
essa estátua de sal é como um significado de que sai, mas sente saudade. E nós vemos o fim dessa família. E quando você olha para o versículo 30, você percebe que agora a cidade de Zoar, onde ele pediu a Deus para ir morar, agora já não bastava mais. Olha o versículo 30. Ló subiu vindo de Zoar e foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele, como temia habitar em Zoar, onde ele havia pedido ao Senhor. Ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Há uma indecisão. O lugar que ele se achava e que ele pediu a Deus, que era um lugar seguro para ele. Agora ele já não se sente mais seguro lá, ele sai e vai morar no monte, na caverna. Meus amados, nós precisamos olhar para este texto e fazer uma reflexão sobre as decisões da nossa casa, as decisões que nossas famílias têm tomado. Percebam que há essa indecisão em Ló. O primeiro momento, habitar em Zoar era o melhor lugar, agora já não é mais, é no monte, é numa caverna. E mesmo este homem sendo um homem justo, considerado justo, Ló, ele teve suas falhas, ele teve as suas dificuldades, meus amados irmãos. E aí nós entendemos aí no versículo 31 que as suas filhas agora vão tomar uma decisão terrível. Você conhece também a história? As 2 vão engravidar do próprio pai, achando que não haveria descendência, que vai gerar os moabitas, os amonitas, que vão se tornar uma pedra no sapato do povo de Israel mais tarde. E aí qual é a conclusão que nós chegamos disso, meus amados irmãos? Ló toma decisões erradas. A sua esposa toma decisões erradas. As suas filhas tomam decisões erradas. Mas diante, amados, deste exemplo, desta família que toma decisões erradas, e nós estamos lendo qual foi o fim dessa família, o que eu trago para a igreja hoje, amados, dentro dessa mensagem, é que a história da sua família ainda não chegou ao fim. A história da sua família ainda está longe de chegar ao fim, meus amados irmãos. E sabe o que nós percebemos através de Ló? Que mesma misericórdia que Deus usou com Ló, apesar das decisões, amados, Deus continua exercendo essa misericórdia hoje na vida das nossas famílias. É o mesmo Deus que continua trabalhando na minha e na sua família. Deus ainda, amados, é o mesmo hoje que está pronto para socorrer a minha e a sua família. Ainda há tempo de corrigir a rota. Ainda dá tempo de rever as decisões tomadas e refazer uma nova direção, meus amados irmãos. E guarde apenas 2 aplicações que eu quero trazer para você neste momento. Frente ao juízo de Deus, eminente juízo de Deus para este mundo mau, só existe um lugar seguro para a sua família, que é nos pés do Senhor. Não há outro lugar. Aqui os anjos falam: sobe para o monte, lá a sua família estará segura. O próprio Deus falando. Diante de um juízo que vinha sobre Sodoma e Gomorra, e para, amados, o juízo certo de Deus para este mundo mau, só há um lugar que a minha e a sua família pode se recorrer, é nos braços do Pai, é nos braços do Altíssimo, é na sombra do Todo-Poderoso. É o único lugar que a minha e a sua família pode verdadeiramente ficar, meus amados irmãos. Diante das escolhas da vida, levante a cabeça e olhe sempre na perspectiva de Deus, porque é Ele que sabe o melhor
para a sua família. É levantar a cabeça sempre nessa perspectiva e olharmos com o olhar do Senhor, porque é Ele que verdadeiramente sabe o que é melhor para a minha e para a sua família. E é interessante, amados, porque, guarde isso, muitas vezes nós não, mesmo não pedindo a direção de Deus, e você sabe o que acontece, mesmo a gente muitas vezes não pedindo a direção de Deus para tomar algumas decisões, que na realidade, como diz, dá ruim no final. Mesmo assim, o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nós não pedimos ajuda para tomar a decisão, mas Ele está pronto para nos ajudar a sair de lá, assim como Ele fez com Ló e com a sua família. Ele está sempre pronto, meus irmãos, a socorrer a nossa casa, a socorrer a nossa família. Deus sempre tem um escape para a nossa família. Deus sempre tem uma direção para a nossa família. Deus sempre tem e terá o melhor para as nossas famílias. Basta caminharmos sempre na direção do centro da sua vontade. Hoje não se usa mais bússola, né? Quase não se usa. Acho que nos barcos ainda se usa, né? Hoje é GPS e tudo. Mas a direção, amados, que nós precisamos colocar ali, o norte da nossa bússola, precisa ser sempre na direção da cruz de Cristo, para a nossa casa e para a nossa família. Aí jamais erraremos o caminho. Jamais. Independente que a sua família vá habitar para a direita, para a esquerda, geograficamente não vai interferir, porque hoje realmente o mundo está uma Sodoma. Mas o que vai diferenciar, e eu volto lá no versículo 5, quando diz que Ló ia com Abraão. A partir do momento que ele deixa de ir com Abraão, a coisa complica. E nós precisamos estar indo sempre com o Senhor. Aí, independente da direita, independente da esquerda, porque não vai ser o lugar aonde você geograficamente está, mas o que vai fazer a diferença é com quem a sua família está. E isso faz toda a diferença para a nossa vida, meus amados irmãos. E nós vamos louvar ao Senhor, tem um louvor agora no final, os irmãos estarão vindo aqui. Nós vamos orar pela vida das famílias. Isaías 43:19, amados, guarde isso. Talvez você olhe para a sua família hoje e algumas decisões tomadas, vocês têm sofrido a decisão ou as consequências dessa decisão. Isaías 43:19 diz algo muito interessante para nós: eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer, não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ele pode fazer tudo. Ele pode dar novamente a direção que a sua família precisa. Ele pode chegar aonde os seus familiares estão perdidos e trazê-los para o seu caminho. Nós vamos louvar ao Senhor e vamos estar orando. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, meus irmãos. E se nós compreendemos pela palavra que Deus é fiel à sua palavra,
nós nos beneficiamos dessa fidelidade de Deus quando a nossa família é obediente ao Senhor. Nós usufruímos de toda essa fidelidade na vida da nossa família. Nós vamos orar neste momento por nossas famílias. Talvez a sua família precise tomar uma decisão muito importante. Talvez tenha tomado uma decisão que a família viu que não foi muito boa. Que o Senhor, o seu Espírito, possa dar a direção às nossas famílias, para que tomemos as decisões sempre. Quando o Senhor nos mandar levantar os olhos e olharmos naquilo que Ele tem para a nossa família. Pastor Léo, por favor, venha fazer esta oração. Se você tem alguma razão, algum motivo na sua casa, na sua família, que você se coloque diante do Senhor neste momento, ou de pé, ou da maneira que você quiser, para que o Senhor, aquele que contempla profundamente os nossos corações, certamente estará ouvindo as nossas orações nesta noite. Vamos orar. Enquanto o pastor Luiz estava falando, agora no final, me veio à mente a responsabilidade do homem nessa história, não é? A responsabilidade nossa, homens, de conduzir a nossa família pelo caminho pelo qual o Senhor Deus vai direcionar. E a gente vive um tempo de tantos homens negligentes, homens que ficam em casa, que não se preocupam com a vida dos filhos, com o Senhor, da esposa, homens que dormem mais do que deveria, homens que a esposa tem que carregar a família, porque o homem não faz isso, não toma a sua postura e posição diante de Deus. Vamos orar. Se posicione nessa noite. Fala: Deus, eu sou o homem da casa. Junto com a minha esposa, nós vamos conduzir esse lar pelo caminho que o Senhor está conduzindo. É o Senhor que vai nos erguer os nossos olhos para olharmos o caminho e a direção do Senhor para a nossa casa e para a nossa família. Ó Deus amado, muito obrigado, Pai, por estar aqui nesta noite, por ouvir a palavra do Senhor e ter o meu coração norteado, assim como o coração da tua igreja, do teu povo que aqui se encontra, aqueles que estão acompanhando pela transmissão também. Muito obrigado, Deus, porque, ó Pai, o Senhor nos trouxe esse alerta, o Senhor nos trouxe, ó Pai, essa palavra de direção ao nosso coração. E a oração que fazemos, ó Deus, cuida destes que estão reconhecendo nessa noite, que precisam, ó Pai, ouvir a tua voz e obedecer. Que precisam, ó Deus, mudar a rota, mudar o caminho, porque talvez o caminho que tomaram não foi tão correto assim, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor, ó Pai, é o Deus de graça e de amor e de misericórdia. O Senhor, ó Pai, sempre nos dá a oportunidade de voltar atrás, de rever conceitos. Ó Deus, por favor, nessa noite, levante homens aqui, ó Pai, que se posicione diante do Senhor. Tira os nossos homens da inércia, meu Deus, da negligência, do sono, Pai, para que, ó Deus, o seu lar seja um lar vigoroso, frutífero, porque, ó Pai, um lar que está buscando a presença do Senhor a partir dos homens desse lar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias, Senhor, as famílias da tua igreja. Ó Deus, abençoa os nossos lares, porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo, Senhor. Se o Senhor não nos conduzir, ó Pai, nós iremos, ó Deus, bater cabeça. Se o Senhor não nos direcionar, o Senhor, ó Pai, nossa família vai pagar um alto preço, Senhor. Mas, ó Deus, nos dê um coração ensinável, Pai. Tira toda a arrogância do nosso coração, Senhor. Tira, ó Deus, todo aquele sentimento que sabemos o que fazemos, ó Deus. Traz piedade ao nosso coração nessa noite. Que, ó Deus, a gente reconheça que se o Senhor, ó Pai, não edificar a nossa casa, é em vão todo o trabalho, é em vão até mesmo a vigilância da sentinela. É o Senhor que faz, é o Senhor que faz e acontece. Nós somos apenas servos e nada mais do que servos. Queremos obedecer a tua voz. Por favor,
em nome de Jesus. Muito obrigado, e muda as nossas vidas e a nossa história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor, obrigado, Cláudia, por terem vindo abençoar as nossas vidas por meio da palavra do nosso Deus. Ore silenciosamente, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana na presença de Deus, que você busque ao Senhor, as devocionais, faça em família, invista na sua família, e o maior investimento que fazemos na família não é com bens, mas é com o bem maior, que é Cristo Jesus. Então ore, eu e o pastor Luiz Fernandes sairemos à porta para cumprimentar você. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.